Fala, turma! Sejam bem-vindos. Apertem os cintos que a viagem vai começar. O episódio de hoje tá no Pump. Eu preciso contar como foi que eu conheci essa pessoa. Tava fazendo uma reunião com alguns amigos sobre o podcast mesmo, quais os melhores convidados que eu poderia trazer para cá. E falaram o nome dela. Eu disse, quem é? Não, é a personal lá da academia. Eu disse, não, acho que não combina muito não. Não, mas ela ganhou uma competição de goi, como é? Não, passa aqui o Instagram pra mim, deixa eu dar uma olhada aí pra saber quem é. Então, eu trouxe aqui Diliane. Diliane, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente nunca conversou pessoalmente. Essa é a nossa primeira conversa que estaremos tendo. Verdade, né? Eu que agradeço pelo convite, né? Satisfação grande estar aqui. Compartilhar alguns episódios, algumas experiências, né? Obrigada. Sim, vai ser muito bom. Eu espero que você goste. Eu queria falar uma coisa que eu ouvi, que eu queria começar com uma frase que a gente ouve quando é criança, que é o quê? Não fale com estranhos. A gente pode não ouvir dos nossos pais, mas já ouviu na escola, ou algum familiar nosso falando, ou na TV mesmo. Mas o engraçado, foi feita uma pesquisa em que o nosso humor pode melhorar 30% só da gente conversar com uma pessoa que a gente não conhece. No ponto de ônibus, na fila do banco, isso pode melhorar o nosso humor em 30%. E eu quero aproveitar aqui e sair com os meus 30% lá em cima conversando com você. Que legal, que legal. Deixa eu passar aqui o currículo dessa pessoa, que é enorme. Não consegui decorar, mas está aqui minha colinha. Diliane Silva, mais conhecida como General. Falei para vocês. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Formada em Educação Física pelo IFCE. Formada em Meio Ambiente pelo Centec. Eu não entendi essa diferença. Tá certo. Pós-graduação em Educação Física Escolar. Pós-graduação em Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Pós em Formação Integral em Fitness, com ênfase em conhecimento técnico científico, professora da Smart Fit há 7 anos e atua como personal trainer particular. Consegue? Rapaz, é rojão, mas tá dando certo. Boa. E eu queria começar com uma pergunta simples. Quando foi que você decidiu competir? Porque, como eu falei, você está aqui por conta dessa curiosidade que despertou em mim. Quando foi que você decidiu e por quê? Na realidade, né, ano passado, isso está crescendo muito na região, né? Esse esporte está crescendo muito aqui na região do Cariri. E aí, o ano passado, tiveram 2 competições, né, aqui. Uma no Crato, essa que eu participei esse ano, né, no Clube dos Comerciários também, e uma no Crato. E daí, tive a oportunidade de presenciar as 2, fui como espectadora, fui assistir, fui acompanhar, inclusive, uma atleta que treina lá na Smart, né? E compartilhando o dia a dia, vendo os treinamentos. Eu digo, rapaz, será? Me despertou, mas Ótimo. assim, eu tinha muito medo. Muito medo de me submeter a isso, porque eu sei que não é fácil, eu sabia muito a teoria, mas assim, a prática em si, eu tinha curiosidade, mas eu tinha medo. Né? Então, exige muita dedicação, minha rotina é muito exaustiva, então precisava que eu tivesse um foco maior, uma entrega maior, né? Sim. Então, eu fui para o campeonato que Karine participou, tive a oportunidade de acompanhar a preparação dela, e aí fui assistir ela no palco. Então, quando eu estava lá, eu senti uma emoção, uma energia tão legal, assim, sabe? Eu falei, cara, será se é isso que eu quero pra mim? Será se que eu devo tentar? E aí, depois disso, muitas pessoas começaram a me instigar, né? Acho que ver meu biotipo, ver minha rotina, porque, na realidade, eu não era atleta, mas eu sempre tive uma rotina de atleta. Eu sempre treinei, sempre me dediquei à minha alimentação, né? Mas, quando a gente passa realmente a ser atleta, a cobrança é maior, né? Com então, certeza. assim, as restrições são maiores. E aí, eu fiquei, rapaz, será que é isso? E muita gente começou a me instigar. Inclusive, meus colegas de profissão, né? Lá da academia, professores que você conhece lá da Smart. Emerson, vai dar certo, não sei o quê, seu biotipo ajuda, sua genética ajuda, você já treina, não vai... É só lapidar, é só desidratar e tal, e ficaram nessa. Eu digo, tá bom, acho que eu vou tentar.
E aí eu resolvi procurar Saulo, né? Sim. Que eu acho que Saulo é um dos coaches, assim, mais experientes aqui na região. Ele acompanha vários atletas, ele tem uma cartela de atleta com muito potencial. Com Né? certeza. E aí ele acompanha de uma forma bem incisiva, dá todo o suporte. É engraçado que eu não conheço o Saulo de vista, mas Você todo vê o mundo já Instagram fala dele? sobre... Não, Nunca vi o Instagram? nunca vi, mas todo mundo fala dele. Ele é muito bom no que faz e eu acredito que eu levo muito isso para minha vida, né? Assim, eu costumo colocar em prática. Eu tenho que mostrar que eu faço para poder lhe estimular a fazer. Eu tenho que... Porque, assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Isso. Então, assim, ele é coach, aqui ele é um dos coaches mais conceituados aqui na nossa região, mas porque ele é atleta, ele vivencia o esporte, né? Então, quando você vivencia, você sabe o que é que seu paciente, seu cliente está passando ali naquele processo. Então, assim, por isso que eu resolvi procurar ele, né, para me acompanhar. E realmente é tudo isso que eu estou falando, porque ele dá o suporte. E aí a gente foi e começamos uma preparação. Eu acho que a gente começou a preparação em janeiro, né? Foram 2 meses e meio de preparação para eu subir no palco. Pera, 2 meses e meio. Mas assim, entenda, eu treino há uma vida, né? Aham. Então, Desde quantos anos? Eu comecei a treinar, eu estava me informando, porque eu queria aprender a mexer no maquinário, para você ver, ó. A faculdade é assim, você aprende fisiologia, tudo ali na teoria, tal, mas Sim. a prática, cara, é muito importante. Você tá num ambiente assim que você pretende trabalhar, aí então eu resolvi começar a treinar para eu aprender a mexer no maquinário, para eu ver, observar os professores atendendo, como era uma montagem de treino na prática. E eu comecei a treinar por conta disso. E aí eu estava me formando, então, de treino mesmo, já fazem mais ou menos... Eu tenho 9 anos de formada, mas fazem uns 7 anos que eu treino, uns 5 anos que eu treino assim, certinho, seguindo a alimentação. E aí, todo esse tempo de treino. Então, assim, eu tenho um histórico legal, né? Tem. Mas aí, de preparação, uns 2 meses e meio. O que é que eu falo de preparação? Porque quando eu cheguei para a Saulo, eu quero competir. Então, vamos estipular um campeonato. Quando é? Maio. Maio foi? Não, abril. Dia 1º de abril. Beleza, temos 2 meses e meio. E aí a gente começa, né? Tipo, sem refeição livre, né? Uma alimentação mais restrita, né? Então, todo esse controle alimentar, tudo muito bem calculado, suplementação, manipulados. Então, assim, começou nesses 2 meses, né? E aí, à medida que vai se aproximando o campeonato, né? Vai ficando mais apertado. Mas o diferencial mesmo é na última semana, que é a semana de finalização. Sim. Então, assim, acontece? você tá com o corpo e aí, na última semana de finalização, cada dia que passa seu corpo, você vai vendo diferenças, assim. Uma coisa que você coloca no seu corpo, no outro dia seu corpo já tá totalmente diferente. É muito interessante. Nossa. A última semana é crucial. O que passa na minha cabeça é como foi ou quem descobriu, como foi que descobriu isso, que isso faz diferença. Assim, é uma série de estudos, né? De artigos, de testes. Eu não consigo te dizer quem descobriu o quê ou uma data específica, mas assim, é uma série de estudos que aí a galera vai... Até os ergogênicos que muitos usam, né? Né? Vão uma série de estudos também, para que serve cada ergogênico e tal. Sim. Eu tava ouvindo uma entrevista e dizendo assim, é difícil você fazer teste com uma pessoa com um fisiculturista, uma pessoa que vai competir, porque ele não tem tempo para você fazer um teste com ele. Porque ele quer subir e quer ganhar. Aí você vai testar alguma coisa com ele naquele período? Não funciona muito, não. É tanto que na minha cabeça, por isso, os testes nesse momento é muito mais sério.
É. Então, chegar num resultado é muito Eu vou te da hora. descrever o que se passa assim na última semana de finalização, porque na realidade eu me submeti a esse campeonato, eu falei assim, cara, eu vou uma única vez, eu não quero isso para minha vida. Sério? Eu não quero ser atleta, eu quero passar pelo processo porque eu quero entender o processo, porque eu sei que isso vai me enriquecer profissionalmente. Quem sabe eu não vou ser um dia uma treinadora de atletas. E eu tendo isso, né, já sabendo todo o processo na prática, eu vou entender, como eu falei antes, né, o meu cliente. Sim. Né, por cada fase que ele vai passar, eu vou entender. Então, eu falei, eu não quero isso para minha vida, é muito desgastante e tal, não quero. Mas é muito interessante, porque assim, a gente começou o processo de finalização no domingo, né? Então, eu comecei no domingo, no sábado seguinte, dia 1º, era o campeonato, né? Uma semana certinha. No domingo, eu tinha que fazer a ingestão de 8 litros de água, que eu começo com a hiperidratação. Então, eu tinha que fazer uma ingestão de 8 litros de água e 1 litro de chá diurético. Sei. Ou seja, 9 litros, né? Aí, para eu conseguir encaixar no meu dia, uma pessoa que não bebia água, como eu, que eu não bebia, era uma das coisas que eu mais pecava, era a água. E foi um desafio grande. Essa hiperidratação, ela aconteceu no domingo, na segunda e na terça-feira. Na terça, eu já fiz 7 litros de água. Na quarta-feira, baixou a água, porque já começa o processo de desidratação. Então, hiperidrata para depois desidratar. Aí eu comecei, baixou para 3 litros. Aí na quarta-feira, 2 litros. Na quinta-feira, continuou 2 litros. No sábado, no dia da competição, não pode beber água. O quê? Você não pode ingerir uma gota de água. Só gelo? Digamos, bota Nada. gelinho na boca, não Não, fala? não pode. Nada de água. Então, assim, dentro disso tudo vem a alimentação. Aí é só a parte, né, líquida da coisa, só a parte de hiperidratar, desidratar. E aí vem a alimentação, o carboidrato mais baixinho, né? Do domingo, segunda e a terça, o carboidrato mais baixo. Eu comecei a carbar, que fala, né? Na quinta-feira, que é uma quantidade de carboidrato bem mais alta. Então, o meu café da manhã, 7 horas da manhã era o quê? Arroz, tilápia, mamão e uva passa. 7 horas da manhã. Então, assim, o dia todo comendo isso. O dia todo. Era café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Só isso. Caramba. Na quarta-feira, na quinta-feira. Na sexta-feira, aí continuou o carbo. Mas isso assim, isso também, esse tipo de estratégia vai variar um pouquinho de atleta para atleta, sabe? Sim. Tem atleta que ele precisa passar um tempo maior sem carboidrato. Então, ele vai começar a carbar lá para um dia antes da competição. Sim. Teve atleta mesmo que subiu, algumas das meninas que subiram comigo, que elas começaram o processo de carbo na sexta-feira. Aí, no sábado, no dia da competição, não tem água nenhuma e você passa o dia todinho comendo biscoito, aqueles biscoitos de arroz que parece isopor, com doce de leite. Nossa. É bom, né? Porque você passou um tempo privado de doce. Aí no início fica bom, só que assim, da metade pro fim você já começa, porra, não tô aguentando mais isso aqui, não. E a garganta seca, sabe? Então, até a hora de subir no palco é isso. E aí, um tempinho antes de subir no palco, a gente joga uma bomba de sódio. O que é a bomba de sódio? Batata Ruffles. O sódio lá em cima, né? Batata Ruffles. Né? Joga a bombinha de sódio, que é para o músculo. Você está desidratada, então o músculo, quando você joga o sódio, ele dá uma inchada, né? Então, é para isso, é para você subir mais cheia no palco. É muito interessante. Eu precisava passar por isso, porque eu queria aprender tudo isso. Inclusive, eu gravei vários vídeos, tipo, assim, documentando, sim, sabe? No final do meu... No final do dia, não aconteceu isso, consegui fazer isso, uma vitória, que depois eu quero editar e soltar no meu Instagram, colocar como destaque lá para ficar um diáriozinho da competição. Eu assistiria. Vou assistir, na verdade.
Porque uma coisa que sempre ficou curiosa, e agora, tipo assim, não sei se minha dúvida é sanada por causa disso, mas a questão de mudança de humor. Se minha alimentação fosse restrita e mudasse dessa forma, meu humor mudaria porque eu deixaria de comer e beber algumas coisas que eu gostaria. E que normalmente Muita a gente gente pode sofre até. com isso. Mas a mudança de humor é por conta da alimentação ou também tudo isso vai mexendo Porque tudo, na parte da cabeça? quando você muda a rotina de forma drástica, assim, né? Mexe muito com o seu emocional, né? Mexe com o emocional. Aí acaba afetando o humor. Eu não tive, não, muita alteração no humor, não. Eu não tive. Eu acho que não. Teve amor. Não. Eu não tive Ele alteração. vai dizer que não. Mas eu não tive, não. Eu não sou. Eu vou ser bem sincera pra você. Todo mundo falava assim, ai, é um sofrimento, lá, lá, lá. Por isso, antes de competir, eu falei, eu não quero ser atleta, porque eu via o sofrimento da galera. Aí me submeti a isso, eu digo, não é tudo, não é. Assim, eu não sofri tanto. Eu não sofri tanto. Eu acho que por conta disso. Porque eu já tinha uma rotina já regrada de alimentação. Então, pra mim, não foi tanto sacrifício. O mais difícil para mim, confesso em dizer assim, o mais pesado para mim foram duas coisas. A hiperidratação Sim. foi muito pesado para mim, assim, ingerir 9 litros de água para mim foi demais, assim, eu sentia muita gastura. E aí foi pesado. E treinar poses, porque muita gente acha que você vai subir naquele palco e vai lá somente... Só balançar os só braços e lá, as pernas. e tal. Isso ali, minha gente, é um treino. Eu chegava morta em casa, 7, 8 horas da noite do trabalho, e eu tinha que ensaiar poses. Eu terminava o ensaio suada, porque você contrai todos os seus músculos. Você tem que aprender a contrair todos os músculos. Nossa. Então, assim, poses... E a hiperidratação foram 2 pontos, assim, que foram pesados para mim. Mas o restante eu tirei de letra. Eu acho que eu não sofri tanto, não. A alimentação não sofri. Apesar de ter essa... É porque eu achava mais curioso... Assim, eu gostava do processo, sabe? E eu achava muito curioso tudo, que eu estava curtindo aquilo ali. Aham. Eu tiro um pouco da minha cabeça como funciona quando eu tiver um filho. Eu não tenho filhos, mas... O que se diz por aí é que é trabalhoso. Dá trabalho, é muito esforço, você não dorme, não sei o quê. Mas eu quero ter filho para poder dizer assim, cara, não é. Claro que pode ser. Existe uma responsabilidade. Vivenciar a experiência, né? Eu quero assim, vivenciar a experiência e dizer como você vivenciou. Sim. E dizer assim, não tem tanto sofrimento como todo mundo fala, exato, né? E eu quero passar por isso também para ter essa prova de dizer, cara, sinceramente... Não é nada, não. Eu sei da responsabilidade que é quando você tem um filho. Eu só abracei, bem, tem que acordar de madrugada, vamos acordar de madrugada. Tem que passar tempo com o filho, larga o celular e passa tempo com o filho. Ouve ele, conversa com ele, brinca com ele, espera ele crescer, ajuda ele a resolver os problemas quando for preciso. Enfim. E sobre o seu perfil, porque quando eu bati o perfil lá, quando me passaram, tinha lá as categorias que você ganhou. Eu fiz até uns stories comentando e você depois foi me corrigir. Eu debochando, eu não estava debochando. Foi assim, involuntário. Não foi aquela risadinha. Mas, eu sei que eu sou boa mesmo. Eu pensava que eles iam cortar aquilo ali. Mas não cortaram. O espontâneo é isso, né? Como eu falei, todo mundo que ganha, os campeões, quando você vê principalmente em natação, o cara que tá competindo ali nas Olimpíadas, o nadador quando ganha, a única posição dele é isso aqui, ó. Tipo, sabia, não é surpresa, não tem um sabia vídeo, que Tem um ganhar. vídeo meu interessante. Eu acho que eu até postei um takezinho desse vídeo, que quando sai o resultado de uma categoria lá, eu não me controlo. Eu faço assim, ó, em cima do palco. Exatamente. Mas assim, na realidade, eu não esperava. Eu juro, eu não esperava. Eu não esperava nada do que aconteceu naquele dia. Assim, foi surreal. Surreal. Eu acho que eu tenho medo de participar de outra competição e criar uma expectativa, porque naquele dia ali eu jamais imaginei por tudo, sabe? Sei, não só por conta dos prêmios em si, que foram Ave Maria. Surreal, assim, a experiência, o sentimento, ver as pessoas
muitos alunos da academia, muitos alunos. Sabe, assim, a consideração, minha família mandou fazer camiseta, umas bandanas Eu já com sabia. com estampa militar, sabe? Minha logomarca, essa logomarca aqui, e as camisas. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, gente, que loucura isso aqui. Eu precisava passar por isso, que massa. Eu me emociono e falava, olha, meu pai. Aí, assim, quanto aos troféus, eu fiquei surpresa. Tinha uma categoria, né, categoria estreantes, que foi a primeira apresentação, que a categoria... Eu posso falar das categorias? Pode, por favor. A categoria estreantes é uma categoria de meninas que nunca subiram, né? Nunca participaram de uma competição. Sim. Então, todas ali estão estreando no palco. Essa categoria, eu ainda estava mais confiante, né, de ganhar um troféuzinho. Eu queria uma bonequinha daquela, independente da colocação. Eu queria uma bonequinha daquela. Acho engraçado vendo teus stories. Eu trouxe aqui comigo as minhas gostosas. Gostosas, bom dia, gostosas. Eu morro de rir quando eu vejo. Mas assim, eu queria uma bonequinha daquela, porque o significado que ela passa, sabe? Como eu falei na entrevista da TV, você subir ali naquele palco, você não tá mostrando seu corpo somente e só, sabe? Você está mostrando força, você está mostrando garra, determinação, abdicar de muitas coisas. Assim, meu esposo tá como prova, porque assim, ele passou pelo processo comigo, né? Assim, a gente não saía, foram 2 meses sem vida social. Você não tem vida social. Acredito. Qual o sentido de você sair para um barzinho, para um restaurante, sem você poder usufruir? Aí você vai abrir sua marmita ali no barzinho e comer seu frango seco com verduras? Então, assim, não tem sentido. Então, eu preferi me privar, porque eu sabia que era por um período específico, né? E aí, acabei ganhando essa categoria, estreantes, e subi também na minha categoria mesmo, que é a categoria por altura. Então, se eu for competir de novo, eu já não vou competir como estreante, né? Sim. Eu vou competir já direto na minha categoria, até 1,58. Essa categoria, ela foi uma categoria bastante disputada, né? Então, eu jamais imaginaria que eu iria ganhar também essa categoria. Consegue lembrar quantas pessoas tinham lá? Na realidade, eram 4, era amor. 4, eram 3, mas assim, tinha um atleta, né, muito bem conceituada, né, aqui na região, um atleta experiente, né, então assim, eu não imaginava, né, eu não imaginava ganhar essa categoria. Acho que tinham 3 meninas, né, eu e Arla, que também era do meu time, do time de Saulo, e outra atleta que bem mais experiente, né? Muito bem condicionada também, o corpo, tudo, desfile, muito bem condicionada. Então, assim, eu não esperava. Essa categoria foi uma surpresa. E aí, quando você ganha, né? Eu já estava dentro de um overall, porque eu tinha ganho a estreantes. Então, eu já tinha tido o direito de disputar, né, no final do campeonato com todas as campeãs. Aí eu ganhei a categoria por altura, aí fui pro Firmou overall. ainda mais. O overall não é uma categoria, né? Ele junta todas as vencedoras da noite para poder determinar a vencedora geral. A melhor atleta da noite, que é aquele troféu maior, é a coroa. Sim. Então, assim, você realmente ali você é consagrada, né? Eu acho que por isso que repercutiu muito, foi a TV, não sei o quê, por conta disso, porque assim, eu nunca tinha subido no palco e acabei, né, tendo essa experiência de ganhar todas as categorias e ganhar o overall, porque o overall é pesado. Sim.
E o que esses títulos trouxeram? Eu imagino que, por exemplo, duas coisas podem ter acontecido. Aparecido um número, digamos assim, de alunos novos que você não imaginava ter. E outra, enxergar uma possibilidade de aumentar o ticket. Eu não sei qual é o valor da sua... Como é que eu posso falar? Do seu trabalho como personal. Né? Então, acredito que isso sim pode, com certeza, aumentar o seu ticket. E como foi que aconteceu na sua vida profissional depois desse campeonato? Cara, eu tive muita... só no meu Instagram, no final de semana do campeonato, falando em números, do sábado para... Acho que dentro de 4 dias, eu acho que eu ganhei uns 500 seguidores do campeonato. Assim, pessoas, sabe, que nunca me viram. Quem é essa menina em cima do palco? Sabe? Muita gente vindo no meu direct. Eu tenho, graças a Deus, eu sempre tive muita procura, independente do campeonato. Graças a Deus, eu sempre tive muita procura para personal, para acompanhamento presencial, né? Inclusive, está com um tempo que eu não tenho horário, que eu não consigo abrir horário para novos alunos. E, graças a Deus, minhas alunas são super fiéis, né? Então, a maioria de minhas alunas são de anos, de 3 anos, 5 anos, que eu acompanho. Eu não tenho uma cartela de alunos rotativa. Sim. São alunas bem fixas. Aí eu não consigo abrir horário, sabe? Mas eu tenho muita procura de horário, por isso que eu estou tentando investir mais em consultoria online, porque aí eu consigo aumentar meu leque, mas acompanhando à distância, né? Não sei se eu vou lembrar agora qual é a pergunta. Não. Quem sabe depois eu lembrar. Eu acho que você queria me perguntar o porquê do apelido de general. Isso ia deixar para daqui a pouquinho. Mas se quiser responder, pode adiantar aí. Por que general? Não, porque, por exemplo... lembrei. Essa questão de você ter uma procura, uma fidelidade e uma procura de novas pessoas, mesmo antes da competição, a grosso modo falando, tá certo? Acredito que porque você vive o que você faz. Exatamente. Não quero diminuir ninguém, enfim, mas porque isso se torna nítido. Eu trabalho com finanças, se minha finança não é organizada, se eu não tenho um crescimento, uma evolução, como é que a pessoa vai confiar? Do mesmo jeito você. Eu acredito que isso acontece porque você vive aquilo que você ensina. Exato. Me diz uma coisa, qual o sentido de eu falar assim, fulana, para uma aluna minha, cara, tu precisa cuidar da tua alimentação, tu precisa treinar no sábado, tu precisa fazer um cardio. Qual o sentido de eu falar isso para minha aluna se eu não faço? Minha aluna vai olhar para mim, se enxerga, tu não faz, tu tá pedindo para eu fazer por quê? Então, assim, se eu cobro da minha aluna, eu tenho que fazer, se eu cobro 100% dela, eu tenho isso na minha cabeça. Se eu cobro 100% das minhas alunas, eu tenho que fazer 200%. Então, assim, não é demagogia, não é... O que eu posto no Instagram é o que realmente eu vivencio. É minha vida real e oficial ali. Então, e para mim não é sacrifício nenhum, sabe? Não é sacrifício. Às vezes a galera fala assim, pô, Diliane, tu acorda 4 horas da manhã para fazer um cardio? Eu digo, cara, eu não tenho que acordar cedo para trabalhar? 1 hora a mais, 1 hora a menos, eu tô otimizando meu tempo. Sim. Então, assim, para mim não é sacrifício, mas você tá certíssimo em colocar que, como eu falei para você antes, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é isso. É assim que funciona. Não adianta eu pregar uma coisa, falar uma coisa se eu não vivencio. Né? Então, é isso. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas quando eu perguntei sobre a academia e a parte dela, do trabalho dela, ela fez assim. Regalou o olho, inclinou pra frente. Eu achei que ela vinha pra cima de mim. Eu acho que isso começa a entender um pouco o termo do general
desse apelido que ela recebeu. Por que general? Você recebeu? Você não, esse nome aqui combina comigo, é bacana. Conta aí. Na realidade, isso começou logo no início da Smart, aconteceu um fato isolado, e aí passou o tempo, e aí começaram a me chamar de general. Mas foi assim, a gente tinha um aluno, no início a gente cobrava muito a organização da sala, eu não sei quanto tempo faz que você treina lá. Mas no início da Smart a gente tinha muitas restrições. Depois da pandemia a gente deu uma afrouxada. Sim. Mas a gente cobrava muito, assim, a organização da sala, colocar peso no lugar e tal, manter a área de peso livre organizada para não ter risco de acidente ali e tal. E aí tinha um aluno que ele tinha deixado um peso lá e eu pedi para ele guardar o peso e tal, não sei o quê. E aí depois ele foi reclamar para a gerência, dizendo que a professora parecia uma general da sala de musculação. Porque eu pedi para ele organizar a sala e tal, né? Guardar o peso que ele estava usando para não correr o risco de ninguém tropeçar e tal. E ele se chateou com isso e foi falar que a professora estava parecendo uma general da sala de musculação, pedindo para o povo... Aí, tranquilo. Esse fato aconteceu, inclusive fizeram até um meme comigo, pegaram minha foto, colaram na copa e botaram general. Eu ainda vou postar essa foto no Instagram, porque eu tenho um salvo no meu Google Fotos. Bota general, não sei o que, não sei o que. Fizeram um meme comigo lá, né? Isso no início da academia. E aí o tempo passou. E aí, por minha postura mesmo, dando aula, sabe? Vai, tá, meus treinos também... né? Fraquinhos. Aí tinha uma aluna também que começou com esse negócio de general e eu me lembrei desse fato desse cara. E aí começou, general, um aluno ou outra. Tem uma aluna minha chamada Evelyn, que ela foi embora. E aí ela começou, bora general, não sei o que, não sei o que. E tudo que ela postava, ela colocava lá general também. Aí começou a pegar. Aí eu digo, opa, eu vou usar. Eu tinha uma logomarca, que a minha logomarca ela tinha uma caveira já, porque eu queria mostrar esse negócio mais hard, sabe? Eu não queria molezinha, não. Show. Eu queria uma logozinha rosa com umas florzinhas. Não. Eu quero mostrar o que eu sou como profissional. Sim. Quero um negócio hard, pesado. E aí minha logo, ela já tinha uma caveira, tinha uns detalhezinhos, era preta com vermelho, né? E aí eu digo, rapaz, eu acho que é hora de dar uma repaginada. Foi também, eu pensei também, quando eu comecei eita, eu vou participar do campeonato, eu vou dar uma... A galera, general vai participar do campeonato. Eu utilizei como marketing a meu favor, né? Então, trabalhei em cima disso. Mudei minha logomarca, criei essa, né? Mais militar. E comecei a trabalhar no Instagram, usando o termo general e tal. Por que general? Porque general exige disciplina, né? E é isso que a galera encontra no meu Instagram. É disciplina, é força, é garra, né? Tudo que um general cobra. Então, eu fui trabalhando isso e a galera abraçou. E aí, hoje, eu sou conhecida. E agora, mais do que nunca, depois do campeonato, porque... galera foi vestida com minha logomarca, com uma bandana de... Aí pronto, meu amigo. E começaram a gritar lá embaixo, general. Aí pronto. E quem não conhecia? E o que é esse general? E quem é general? Eu digo, oh, meu Deus. Mas aí deu certo. Deu certo. E eu queria aproveitar, Diegão. É só na academia? É só nos treinos? Ou não? Em casa também você... você é disciplinado assim... Depende muito do dia. Né? Então, tem dia que ela tá um doce. Mas também tem dia que ela tá general. Mas isso é bom. Né? Isso é bom porque me obriga também a ser mais disciplinado nas minhas escolhas, na minha rotina. Né? E é assim, a partir da preparação dela, que eu entrei junto também, podemos dizer assim, que a rotina dela ficou muito parecida. Quer dizer, a minha ficou muito parecida com a dela. E aí, assim, eu comecei a entender a questão mais da disciplina. Né? E é por isso que a gente conversando aqui antes, eu falei que eu estou mais focado agora, do final do ano para cá. Né? Então, assim, a questão dela ser general
no trabalho também reflete um pouco em casa, mas não da mesma forma, óbvio, né? Mas assim, a questão da disciplina, a questão da força, a questão do foco, eu sempre tento puxar para minha rotina, porque a gente compartilha essa rotina. Sim. Né? Então eu tento puxar quando eu não estou com ela, quando ela não está me cobrando, eu tento me cobrar, porque eu já vivo isso, né, dentro de casa. Pensava que você ia dizer, aí eu descanso, eu vou dormir um pouquinho. Mas deixa eu perguntar, tu também comia a mesma coisa que ela comia? Não necessariamente. Bebia 9 litros de água? Não. Nesse ponto não, porque eu não tenho estômago para comer arroz, mamão e uva passa, tudo sem sal. Nossa. Mas cara. assim, eu tive que adaptar, né? Porque como um companheiro de vida, eu não posso também prejudicar o objetivo dela. Né? Se ela estava numa restrição alimentar, por que é que eu ia pedir um hambúrguer e comer na frente dela? Né? Então assim, eu me coloquei, né, no lugar dela e comecei a absorver parte da rotina para que eu não, né, prejudicasse o trabalho que ela vinha desenvolvendo, que ela vinha, né, buscando, o objetivo que ela vinha buscando. Então, tudo isso, nesses 2 meses também eu comecei a mudar a minha vida, né, a mudar minha alimentação, prioritariamente por conta dela, e hoje eu continuo por conta, né, da minha consciência realmente que despertou para isso. Né? E assim como eu também, eu vejo muita gente, ultimamente a gente vê muitas pessoas próximas a ela que não treinavam, não se alimentavam bem, que hoje já estão, né, com essa rotina. Sim. Né, estão aderindo à rotina mais saudável. Pessoas que nunca nem imaginaram iniciar uma rotina saudável, hoje, por conta dessa proximidade, eu tenho certeza que é por conta dessa representatividade que ela está tendo hoje, que ela está despertando esse interesse nas pessoas. Com certeza. Acontece um negócio comigo e com Jaqueline, que, por exemplo, Jaqueline não é muito de atividade física. E ela, às vezes, diz assim, passa mais tempo aqui em casa, tu vai pra academia, tu passa 2, 3 horas na academia, não sei quem, em vez de passar mais tempo comigo. Ela às vezes fala porque a gente tem que entender que ela sente falta e que ela quer estar mais presente, quer que a gente esteja mais presente. Mas também eu percebo a compreensão dela quando ela não reclama, quando ela não fala nada. Ela pode não fazer, mas também ela não fala nada. E eu acho isso bacana da parte dela. Eu acho que há um pouco nisso aí também. Tem que ter, né, essa troca, senão... Agora ela reclama de uma coisa. Eu vou pra academia, aí eu fico... um pouco de deboche ali. Tu vai? Sério? Não brinca. E aí ela fica, por que tu não me motiva? Tu diz, pra ir, vamos, isso. A Jaqueline não faz muito parte do meu espírito, não. Você tem, eu acho que você, na posição, no seu trabalho, você precisa ter dar essa motivação para os seus alunos, ou você deixa, como ele mesmo falou, que pelo seu exemplo, eles vêm e já tem a mudança, já querem, já procuram mudar. Mas tem alunos que precisam de uma motivação, um empurrãozinho? Tem. Vê só, se tu... um aluno te contrata, né? E aí ele tem perfis e perfis. Normalmente o aluno que lhe contrata, ele é muito parecido com o seu perfil, sabe? Eu já escutei algumas pessoas na academia dizer, eu jamais contrataria Diliane como minha personal. Mas por quê? E eu entendo perfeitamente. Isso não me dói. Isso não me diminui como profissional. Eu entendo. É porque realmente eu não faço o perfil daquele aluno, né? Então, assim, meu perfil é um perfil mais de cobrar mesmo. Mais grosseiro, mais hard, como eu falei. Né? Então, eu não dou moleza não, meu amigo. Ninguém tem pena de mim, por que é que eu vou ter pena? Não tem essa, não. Então, assim, eu acho que quando uma pessoa... Não é barato um serviço de personal. Sim. Né? Então, assim, quando você se submete a pagar um serviço desse, você tem que fazer... É 1 hora que você tem com o aluno. 1 hora. Se você não faz valer essa hora com o seu aluno, qual o sentido? Né? Se seu aluno chega... lá na academia, com preguiça, aí encontra o professor pior. Qual o sentido? Né? Então, assim, eu tento o máximo, eu sempre falo, eu posso estar num dia péssimo, eu posso estar acabada por dentro, meu emocional pode estar lá no chão, minha saúde mental, eu posso nem ter mais, mas eu deixo tudo da porta para fora da academia. Da porta para dentro, eu sou outra coisa. Sim. Sou outra coisa, certo. Tem momentos que, né, tem alunas que você tem uma afinidade que pelo tempo você acaba se tornando até amiga e você consegue, né, conversar de uma forma mais íntima, desabafar, né? Mas, assim, eu tento deixar tudo da porta para fora
justamente para não interferir na minha postura como profissional. Que o aluno precisa ser motivado diariamente. Diariamente. Ele paga para isso. Né? Para você, tá certo? Com o conhecimento que você teve, você é formado e tudo, já fez várias especializações. Eu sei que é importante a prática de atividade física. Mas, em termos, vamos lá, pautáveis, quais são os benefícios de alguém que vai começar agora uma atividade física? Qual resultado ele vai ter na vida dele? Não só falando de shape, só de corpo, mas quais os outros resultados que a pessoa terá? Atividade física é saúde, é primordial. Hoje é inadmissível você ser uma pessoa sedentária, com todas as oportunidades que você tem. Boa. Né? Assim, de tipo, cada esquina que você vai tem uma academia. Se você não tem dinheiro de ir para uma academia, uma caminhada na praça, na rua, na sua rua. Se você faz uma caminhada de 3 a 4 vezes na semana, você já não é mais sedentário. Peraí, como é? Se você faz uma caminhada, qualquer atividade física, né, uma corrida, se você treina de 3 a 4 vezes na semana, você não é mais uma pessoa sedentária. Né? Se você faz 60 minutos de atividade de 3 a 4 vezes, você não é mais considerado uma pessoa sedentária. Então, no só mínimo 60, 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana. 60 minutinhos, 1 hora só. Uma horinha lá, uma horinha de caminhada, dando uma volta na praça, tu já é considerado uma pessoa ativa. 3 vezes na semana. Então, assim, só tem benefícios, né? Só tem benefícios quanto à saúde, qualidade de vida. Você quer envelhecer com saúde? Você quer chegar lá nos seus 60, 70 anos conseguindo fazer tudo com total independência? Sim. Então, treine, meu amigo. Então, treine hoje. Faça qualquer coisa da sua vida. O que você gosta. O que é importante é você procurar uma atividade que lhe dê prazer. Musculação, não é o perfil de todo mundo. Musculação é uma atividade chata. Musculação é chato. Você tem que ser doido para você gostar de musculação. Porque é chato, é monótono. Você sente dor. Então, você tem que ser doido para gostar. Você tem que sentir dor e aguentar a dor ali mais aguentar um pouquinho. Dor e não é bom, né não? É demais. É bom demais. É só doido para gostar. Mas assim, tem gente que não curte. Justamente porque é monótono, mas procura uma atividade que lhe faça bem. Tem várias. Funcional é bem mais dinâmico. Uhum. Funcional na praça é bem mais dinâmico. Sei lá, até o crossfit é dinâmico. Para uma pessoa que é mais competitiva, fazer um crossfit. Então, assim, tem N oportunidades aí para você deixar de ser uma pessoa sedentária e envelhecer, que é o mais importante. Uhum. Não é corpo, realmente. Não é só estética. Hoje a gente pensa muito, se você for fazer uma pesquisa na academia, 98% das pessoas que estão lá é estética. Não venha com demagogia dizer que porque eu quero envelhecer com saúde. Não. Quer ficar com a barriga chapada, a bunda dura, as pernas duras. Exato. Assim. É o que eu digo. Primeiro objetivo, você pergunta lá, qual é o seu objetivo? Quando a gente vai prescrever um treino. Sim. Qual é o seu objetivo? Não, eu quero secar a barriga, ficar com a bunda grande, as coxas duras. Aí você olha assim e diz, tá bom. Mas nenhum momento vem. Não, saúde. Em nenhum momento. Na minha ficha tá lá, né? Perguntarei qual é o seu objetivo. Ficar bonito pelado. Pronto. Você vai ficar bem com você mesmo. Exato. É isso que importa. Foi o último desafio que eu fiz. Eu vou viajar, a gente vai pra praia e eu quero tirar foto sem camisa. Se sentir bem com o seu corpo. Me sentir bem. Porque eu não gosto de tirar foto sem camisa. Sempre com camisa, não sei o quê. Só que é isso. Nesse momento, assim, a maioria das pessoas tem essa visão, né? É estética. Mas, em contrapartida, você está ganhando saúde. Sim, Só que a saúde deveria ser invertido, né? Saúde deveria ser em primeiro lugar e, consequência, a estética. A gente colocar a estética em primeiro, né? Bom que sabe onde pegar ali no pé da pessoa. Exatamente. Tá com quanto tempo aí já? Aquele já cutucando o relógio. 44 minutos. Passou ligeiro, viu? Vocês querem fazer uma pausa? Eu só quero tomar uma aguinha. Já que ele disse que era para tirar, esqueci de tirar o uma aguinha também. Ficou lá. Obrigada. Nós três
Dá uma pausazinha. Constrangidos? Ô, mulher, mas eu não queria. Mas eu não queria. Mas não foi indireta, não. Mas pelo menos que sirva para vocês refletirem um pouco. Mas o intuito não é constranger, é despertar, é diferente. É. É despertar. Mas é isso, viu? Mas ó, o segredo é assim, cerque-se de pessoas que têm o objetivo que você quer alcançar. Não adianta você focar na academia e só andar com quem come errado, com quem bebe, com quem anda em festa, com quem tem a vida desregrada. Você não vai conseguir, é mais difícil. Né? Então se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo ou então já estão onde você quer chegar. Isso é uma dica social. Você tem um exemplo, né? Que ele... É a frase que dizem, né? Você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. Então, com quem são essas 5 pessoas que você mais convive? Eles até dão uma certa indicação. Uma pessoa boa com finanças, uma pessoa boa na área de saúde, que é um cara de família. Então, onde você quer chegar? Sabe onde você quer chegar? Se cerque dessas pessoas que não tem... Não tem. Dos 5 você absorve, né? Exato. E das mais próximas você absorve mais. E eu quero aproveitar desse intervalozinho para pedir para você seguir o nosso canal, curte esse vídeo e compartilha também. Se você não segue, faz isso, por favor. Segue esse nosso canal, que toda semana vai ter um episódio novo. Também durante o dia a gente vai fazer cortes desses episódios, tá certo? Curte, comente, escreve um comentário. Gostou? Manda um recadinho pra gente, manda uma sugestão também, tá certo? E compartilha. Eu queria começar um bate-bola aqui com você, tá certo? Perguntas rápidas. Vai ser rápida da minha parte. Mas se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente conversa tranquilo, tá certo? Tá bom. Então, nesse bate-bola eu vou começar com as perguntas, digamos assim, padrão, que é pro seu cérebro relaxar um pouquinho. E depois vem a palavra que é para ele relaxado, ele dizer o que vem primeiro na sua cabeça. Vamos lá? Preparada? Vai. Bora lá. Uma cor. Azul. Uma comida. Sushi. Céu. Azul. Família. Tudo. Sucesso. Sucesso. É uma meta. É uma meta? É. Bom. Academia. A minha vida. Mulher. Empoderada. Dinheiro. Não é tudo não, mas é um bocado. Preciso. Ótimo. Gostei da resposta. Por último aqui, fé. Tudo. Deus. É o que move, né? É o que alimenta o espírito. É o que faz a gente seguir, continuar, ter propósitos. Eu não sei se isso é de sua fé, de uma criação, mas eu vejo que você é bem... Quem lhe acompanha vê, né, nos seus stories. Digamos, você é bem emotiva. Pode pensar que isso por ser general, né? Casca não grossa. Sentimentos. Não? Exatamente. Eu sou de peixes. É porque eu acho que eu sou, como diz uma aluna minha, eu sou de peixes com ascendente em Capricórnio. Aí eu pego um pouquinho essa parte sentimental de peixes e aquela parte mais ríspida, assim, né? Mais dura do Capricórnio. Ela fala isso, né? Mas eu realmente sou muito sensível, principalmente em alguns pontos, sabe? Que pontos são esses? Eu ia perguntar já. Eu sou muito sensível. O que faz sair você dessa pose de general? Minha família, né? Tipo, eu perdi meu avô tá com pouco tempo, fez 3 meses agora. Então, assim, é uma parte... Como é o nome dele? Meu avô? Sim. Natalício. Natalício. E foi uma parte, assim, bem difícil da minha vida, porque eu era muito apegada a eles. Sou ainda. E a causa animal também me tira muito me desestabiliza emocionalmente. Né? Eu não sei se eu coloquei para ti, mas eu tenho 6 cães, né? São adotados. Não, 6 cães?
São resgatados. Inclusive tem uma que está até internada e tá ruinzinha, mas assim, me desiste. Ontem eu gravei o story lá na clínica, eu estava chorando. Mas assim, é o que me deixa, me tira, sabe? Um pouquinho de mim, assim, mexe um pouquinho. E quanto à fé, eu fui criada numa família bem católica. Sim. Né? Meu avô era devoto de São José, ele que fundou uma igreja lá, da minha terra natal, lá em Quincunká, Farias Brito. Eita. E aí eu sempre fui criada nesse meio, né? Mas assim, se você me falar hoje eu não sou frequentante, assim, eu não consigo lhe dizer uma religião que eu sigo. Eu não tenho uma religião específica, eu não consigo lhe dizer que eu sou católica, que eu sou... eu tenho minha crença. Eu creio em Deus, faço minhas orações, mas eu não frequento a igreja, né? Já fui para a igreja católica, já fui para cultos, já fui para a igreja evangélica, mas eu não sou muito assídua. Então, assim, eu tenho minha fé, converso com Deus. Sim. Tenho essa parte minha mais... o emocional que fala mais alto às vezes. Mas é isso. Eu vou contar uma coisa aqui que veio agora, né? Eu acho que se eu contei para uma pessoa foi só para Jaqueline. Que eu fui também criado numa casa católica. Hoje meus pais são evangélicos. Minha irmã também. O único que permaneceu católico foi meu irmão, aqui Alisson, que também está ajudando. É ele quem está captando esse áudio, viu? E eu também. Eu me considero católico. Vou para a igreja? Não vou para a igreja católica. Não participo da missa. Mas o que acontece? Eu fiz tipo um trato com Deus, porque eu não quero que qualquer coisa que eu venha a conquistar seja por conta de uma falsa crença de que foi Deus que deu, ou eu estou aqui porque eu quero que Deus me dê. Pronto, é isso. Eu vou para a igreja porque eu quero chegar lá e eu sei que Deus vai me dar isso. Cara, eu não quero fazer da minha relação com Deus uma moeda de troca. E aí, por isso, Deus, segura um pouquinho aí, deixa eu trabalhar, vou conquistar aqui. Me dê saúde, pra eu correr atrás. Exatamente. E aí, quando tiver tudo certo aqui, eu vou chegar aí tranquilo. E eu sei que eu vou conquistar. Então, não se preocupe não, que não vai levar muito tempo, não. Sendo que eu continuo perto dele. Me perguntaram qual a maior experiência que eu tive com Deus. Cara, é quando eu rezo com ele. É quando eu, de madrugada, ele chega assim, ei, acorda, vai rezar? Eu não pergunto por quê. Ele sempre foi assim comigo. Se é para rezar, ou tá vindo algum problema muito grande aí, que eu preciso ter fé e tá firme o suficiente para enfrentar isso, ou é uma coisa que eu ainda não sei, mas... Então, eu respondi até, é porque ele quer fazer parte da minha vida, do meu relacionamento. E aí, a forma dele fazer, ei, chega aqui comigo um pouquinho, deixa eu te ajudar nisso aqui que tá vindo um negócio aí pela frente. Eu não deixo. Coisa que, às vezes, a pessoa que tá indo para a igreja, né, nem faz, nem escuta, nem sente, nem percebe. Esse é o meu pensamento. Tem vários, né, frequentantes assíduos que, quando você vai ver a realidade, né, assim, eu faço minha parte, né, eu acho que eu não sou uma pessoa ruim, né, eu faço minha parte, assim, de ajudar. Só essa questão de animais, eu queria, assim, que Deus abençoasse, assim, sabe? Não sei não. É muito desgastante. Eu fico com pena do pessoal que tem abrigo aqui. Sabe que é muito desgastante, é muito animal de rua. Sim. Aí eu digo, Deus, pelo amor, Senhor. Manda mais gente com coração bom pra força. poder... Porque tem gente que frequenta a igreja, vê um animal, dá um chute. Nossa. Assim, então assim, né? Não é porque você frequenta que você vai pro céu. Uhum. Né? Então, tá tudo aqui no coração. Não importa
Igreja, para mim, igreja é aquilo ali, é algo físico, Isso. né? Que as pessoas se reúnem, mas o que importa é aqui que tá dentro do meu coração, dentro do seu coração. Exatamente. Diliane, eu gostei da nossa conversa. Aquele negócio de 30% ali, eu acho que a gente bateu a meta. Eu gostei. Foi válido. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei, tá certo? eu adorei. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro papo. Foi ótimo. Quando ele bater, lá vai. Quando tu não vem não, hein? Aqui é a general. Quando a gente se encontra na academia, eu vou falar com você. Sempre, legal. sempre. Difícil vai ser se encontrar, mas quando acontecer, vamos repetir essa dose aí, tá certo? Na hora. E quem quiser te encontrar, onde é que ele pode encontrar a Diliane para seguir, para conversar, para mandar pergunta, para interagir? Me segue no Instagram, né? @DilianeSilva, _personal. Né? E aí eu tô com várias novidades, hein? Chegando, várias novidades, né? Minha marca tá aí, vou jogar pro mundo. Ótimo. E aí é tudo lá, posto meu dia a dia, minha rotina de treino, dicas de treino, tudo. Ótimo. Eu gosto quando ela abre a caixinha e diz que quem vai responder é Dona Dinha. É Dona Dinha. Eu fico Dona me Dinha coçando para fazer uma pergunta. Pois pode fazer. Pronto. Para encerrar, eu queria que você fizesse uma coisa, tá certo? Tá. Peraí, deixa eu pegar. Você vai escrever nesse papel uma palavra que signifique, simbolize, que represente o que você quer ser no futuro. Onde você quer estar no futuro. Uma palavrinha, ou então no máximo 3 palavras, formando uma frasezinha curta. Sei que é difícil, mas... Vai ser no futuro. Vou colocar só a palavra, aí eu explico, tá bom? Beleza. Vou mostrar. No futuro eu quero ser uma pessoa realizada, não que eu não seja hoje. Sou realizada em alguns segmentos da minha vida. Mas eu quero ser mais. Eu tenho vários sonhos que eu quero ainda conquistar profissionalmente, pessoalmente também, né? E aí eu quero colocar, como a gente estava falando de metas, que a gente escreve metas, Sim. que a gente coloca no papel. Então, eu tenho lá no meu papelzinho, assim, anotado, várias metas que eu quero atingir todas, né? Futuramente, assim, quando eu tiver... Eita, agora eu posso me aposentar em paz, porque eu conquistei tudo que eu tinha colocado lá no passado. Então, esse é meu propósito, ficar realizado em todos os segmentos da minha vida, né? Pessoal, profissional. Pronto, e eu tô fazendo isso porque eu já quero firmar um compromisso de futuramente, não tão longo futuro, mas trazer você aqui de volta e perguntar, você tá perto aqui, você tá conseguindo chegar perto dessa palavra que você colocou? Podemos combinar já um próximo encontro? Na hora. Pronto, pois eu quero que você cola aqui na parede. Cada convidado vai fazer isso e vai colar para representar. Vai ser tipo um quadro dos sonhos dos convidados. Onde você quiser. Aqui, né? Baixinho, né? Baixinho, porque a pessoa é desprovida. Eu não posso dizer quem é baixo e quem é alto. Para mim, todo mundo é meio baixo, sabe? Né? Pronto. Tu nasceu com uma vantagem. Diliane, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Foi massa. Foi muito bom. Para mim, eu adorei. Eu adorei também. E se você gostou, não esquece de fazer o quê? Deixar teu like nesse vídeo, compartilhar, tá certo? E aguarda. Um abraço e até a próxima.